Nesta semana, a Suprema Corte emitiu várias decisões históricas e elas garantirão aos republicanos a vitória nas eleições para o Congresso em 2026. Não porque a Suprema Corte planejou assim, mas simplesmente porque as mudanças. Bem, deixe-me explicar para vocês. Na verdade, não é assim. Provavelmente não existe uma pessoa vivendo nos Estados Unidos da América hoje que não tenha ouvido falar sobre a disputa entre Califórnia e Texas em relação à mudança das fronteiras dos distritos eleitorais e a votação para os membros da Câmara dos Deputados do Congresso. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas na verdade muda completamente o mapa e a direção em que os Estados Unidos da América estão indo. Pode soar estranho, confuso e difícil de entender, mas, na essência, por um lado é simples e por outro é algo de importância histórica. Se você dividir o estado em distritos geograficamente corretos, então o distrito vai eleger o congressista que receber a maioria dos votos. E se você não sabe a qual partido ele vai pertencer, simplesmente vão eleger e pronto. Mas se você desenhar as fronteiras do distrito com muito esforço, por um lado, o distrito vai começar a parecer um tipo de povo. E aí, o mais importante, vão eleger o representante do partido que você planejou que fosse eleito lá. Se você, por exemplo, desenhar assim como eu já disse, como uma mancha de tinta com chifres para todos os lados, então você pode capturar com esses chifres exatamente aquelas pessoas que, digamos, votam no seu partido. Vamos pegar, por exemplo, a Califórnia. No estado há 52 distritos, ou seja, 52 membros do Congresso. Destes, 40 são democratas, 12 são republicanos, 12 é 23% de republicanos e 77% respectivamente de democratas. Mas no estado há 54% de democratas, não, 77%. Como eles conseguiram 77% de representação? Muito simples. Ao longo dos anos de governo, as autoridades da Califórnia, de forma silenciosa, foram mudando os contornos dos distritos e, no final, reorganizaram e redesenharam os distritos eleitorais. Durante os anos do seu partido, isso até recebeu um nome bonito: gerrymander. Em russo, em inglês, isso soa como gerrymandering, ou seja, manipular a geografia dos distritos eleitorais. Não foi só, claro, na Califórnia que isso aconteceu, mas também em Nova York. Os democratas, tanto os de Illinois quanto os de Massachusetts, Connecticut, Vermont, Maryland e o estado de Washington, todos os estados democratas nos Estados Unidos da América, a reorganização dos distritos acontece a cada 10 anos após o censo, e os democratas têm um problema. Neste momento, os moradores desses estados estão se mudando em massa para estados governados pelos republicanos. Sim, é o que chamam de votar com os pés, não importa o que digam, e os democratas vão começar, quando houver o próximo censo, a perder votos. O que eles começaram a fazer? Eles abriram as fronteiras para isso e começaram a encher seus estados de ilegais. A questão é que o censo populacional não é feito por cidadãos, mas sim por residentes. E com isso, se houver um grande número de ilegais, os democratas acabam mantendo o número de cadeiras ou o número de distritos nos estados. Chame como quiser. Mas recentemente vários estados republicanos declararam que também vão começar a redesenhar seus distritos e assim Texas, Flórida, Ohio e Missouri mudaram os contornos dos seus distritos. Eu suspeito que foi feito mais ou menos a mesma coisa que nos estados democratas. Tenho certeza, por assim dizer, tenho certeza de que ambos os partidos fizeram isso. No Texas, os republicanos então conseguiram cerca de 5 cadeiras republicanas a mais, por causa do fato de que eles simplesmente devolveram os distritos ao estado em que estavam antes de todas essas manobras, que, na minha opinião, estavam relacionadas ao racismo. Em Ohio, então, 2 assentos. No Missouri, 1 assento. Talvez 1 ou 2 assentos na Flórida e 1 assento. E 1 assento na Carolina do Norte. No total, os republicanos podem conseguir de 9 a 12 assentos.
simplesmente por causa dessa mudança. A questão também é que os democratas se basearam em uma lei de proteção das minorias, que foi criada na época logo após a abolição da escravidão. Era preciso acostumar os negros a votar, por quem eles votariam mais facilmente, digamos, por alguém deles, algo assim. Ou seja, começaram a dizer, tudo bem, vamos fazer assim, que nós não aceitamos racismo de nenhum lado, mas para fazer, em princípio, essa boa ação, vamos permitir um pouco de racismo e inserir isso. Ou seja, colocar mais negros nos círculos dos brancos para que, digamos, os negros pudessem escolher a si mesmos. E bem, como dizem, se você deixar, digamos, um burro sentar à mesa, ele vai colocar na mesa o focinho com os cascos. Então, naturalmente, nos Estados democráticos começaram a fazer isso em todo lugar, para colocar o máximo possível dos seus. Bem, é por isso que na Califórnia ficou 52 por 50 por 12 e não, digamos, 45 por alguma outra coisa. Então, existe na cidade em 14%. Isso é entre os negros. E se desenharmos um dos distritos de forma que lá não haja 14, mas sim 51% de negros, então o representante deles, geralmente um democrata, irá para o Congresso. Se a Suprema Corte revogar ou limitar essa lei, e agora é exatamente sobre isso que estão falando, então nos estados republicanos, os distritos orientados por raça começarão a desaparecer imediatamente, e aí os republicanos poderão ganhar de 15 a 18 cadeiras adicionais no Congresso dos Estados Unidos da América. Isso garantirá totalmente ao Trump um Congresso republicano em 2026 que apoiará suas iniciativas. O que há de novo na Suprema Corte dos Estados Unidos da América? Notícias muito importantes, Jake, tanto políticas quanto jurídicas. Suprema Corte. A maioria conservadora, apesar da discordância dos 3 liberais, decidiu que o Texas pode usar o mapa que desenhou no verão passado para criar potencialmente 5 novos distritos que poderiam se tornar republicanos e fortalecer a maioria republicana na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América. E eles declararam que o colegiado especial do Tribunal Distrital dos Estados Unidos da América, que considerou esse mapa inválido, dizendo que ele foi desenhado com base em critérios raciais inconstitucionais, que o Texas, de fato, dividiu as pessoas por raça. Esse Tribunal Distrital disse exatamente isso. E o Texas veio até aqui e recorreu dessa decisão com o apoio do governo Trump. Hoje, a maioria da Suprema Corte negou, dizendo que o mapa merece mais respeito do Tribunal Distrital. O Tribunal Distrital deveria considerar a presunção de boa-fé do Legislativo. Essa decisão é importante não só pelo impacto no Texas, mas por permitir que outros estados republicanos redefinam distritos eleitorais a seu favor, respaldada por esse precedente da Suprema Corte. Mas, mais importante ainda, isso tem um enorme significado para o caso sobre a Lei dos Direitos Eleitorais, que a Suprema Corte está analisando agora. Se for revogada, o que parece definitivo, isso eliminará a vantagem artificial de 30 cadeiras dos democratas na Câmara. Por causa dos distritos eleitorais baseados em raça, toda a existência do Partido Democrata depende exclusivamente de mapas discriminatórios por raça. Este vídeo mostra que a decisão da Suprema Corte do Texas revela que eles conhecem a fraude dos democratas nos mapas distritais e explica o motivo. Isso também significa que eles muito provavelmente vão revogar a Lei dos Direitos de Voto. O Tribunal Distrital concluiu que houve gerrymandering racial inconstitucional, não apenas definido por linhas políticas. Jake é permitido pela Constituição. Pode-se dividir pessoas por opiniões políticas, mas não por critérios raciais. Segundo o Tribunal Distrital, foi exatamente isso que foi feito. E deixe-me contar o que a juíza Elena Kagan disse em sua opinião separada sobre isso. Com base em que a maioria substitui sua compreensão das provas diretas pela compreensão do Tribunal Distrital. Resumindo, não existe. Então, esse é o fim para esse mapa do Texas. Agora ele poderá ser usado para as eleições intermediárias. Então, a senhora acabou de explicar o golpe dos democratas. Vamos analisar em detalhes por que isso indica problemas para a lei dos direitos de voto. A manipulação distrital por motivos partidários é legal. Se um estado vermelho quiser tirar o direito de voto dos eleitores democratas, ele pode. Se um estado democrata quiser tirar o direito de voto dos eleitores republicanos, ele também pode.
Mas você não pode discriminar por raça. Pessoalmente, eu acho que não se deve discriminar de forma alguma, por nenhum motivo. Mas vamos ouvir os comentaristas que então estão felizes ou muito, muito felizes, satisfeitos pelo seu partido. Os negros votam nos democratas em 90 a 95% dos casos. Qualquer privação dos direitos eleitorais dos eleitores democratas, mesmo que intencionalmente tendenciosa, pode ser considerada discriminação contra os negros. E a lei dos direitos de voto diz que a discriminação é determinada pelo resultado, não pela intenção. Então, mesmo que você não tenha a intenção de discriminar racialmente, mas o resultado seja discriminação racial, isso é ilegal. Isso impediu injustamente os republicanos de fazerem a mesma manipulação intensa dos distritos partidários que é permitida aos democratas contra os republicanos. Mesmo que seja só por benefício partidário, se o resultado for visto como privação dos direitos dos eleitores negros, isso já é ilegal. Esse foi o mesmo argumento usado para afirmar que os mapas do Texas eram ilegais, mas o fato de a Suprema Corte ter permitido esses novos mapas do Texas significa que eles estão levando mais em conta as intenções do que a democracia. Se for razoável. Onde eu vou? Dinka estava lá, ele ganhou. Quarta-feira, assim como os professores sem elementos na tranquilidade, Drasovin. Segunda-feira, ocultaram o destaque. Consolidaram a vitória nas eleições de 2026. Espero que vocês tenham entendido. Se você estava fazendo algo legal e alguém acabou se prejudicando por isso, isso não significa que é proibido fazer algo legal. E isso está certo. Se você atira em alguém que está atirando em você e em seus filhos, e por acaso há uma terceira pessoa por perto que acaba se ferindo, mesmo assim você tem o direito de se defender. E agora mais uma grande notícia da Suprema Corte, também quase histórica. Os Estados Unidos da América são o único, ou pelo menos parece ser o único país do mundo para onde você pode ir grávida. Ficar aqui não é muito legal, ter o bebê de graça, simplesmente ir ao hospital e lá você recebe todos os serviços médicos de graça. E essa criança não só vai se tornar cidadã dos Estados Unidos da América, mas também será, como dizem aqui, o trenzinho que vai trazer toda a família para os Estados Unidos da América. As estatísticas mostram que essas crianças trazem para os Estados Unidos da América de 1 até 30 membros de suas famílias. Bem, então, primeiro a mãe, depois o pai, depois os outros filhos desses pais, depois os pais dos pais, depois outros filhos dos pais. Esse não é um processo rápido, mas em média, em 15 anos, chegam cerca de 4 parentes. Embora, como eu já disse, há casos em que chegam até 30, então digamos assim, 1 milhão de crianças nascidas gera para nós 4 milhões de analfabetos sem profissão, que precisam de tratamento, de assistência, de moradia, de benefícios. Pessoas que não têm conhecimento da língua nem compreensão do sistema político do país. Ou seja, pelo menos por 2 gerações, essas pessoas são um fardo para os Estados Unidos da América. A Suprema Corte acabou de anunciar, Briana, que vai analisar a contestação da ordem do presidente Trump sobre a revogação da cidadania por nascimento. No seu primeiro dia de trabalho, em 20 de janeiro, ele pegou um marcador e disse: "Isso é importante". E o que ele fez foi tentar acabar com a cidadania automática por direito de nascimento, que todos os americanos têm há mais de um século. Isso faz referência à 14ª emenda da Constituição, que diz: pais nascidos ou naturalizados nos Estados Unidos da América e sujeitos à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos. Isso quer dizer que quem nasce aqui, Briana, vira cidadã dos Estados Unidos da América automaticamente. A ordem executiva de Donald Trump buscou impedir que filhos de pessoas em situação ilegal ou temporária nos Estados Unidos da América recebessem cidadania automática. Isso é provavelmente de todas as ações tomadas por Donald Trump até agora, Briana. Essa é a mais difícil, porque contradiz a 14ª emenda, adotada em 68.
E isso contradiz o precedente da Suprema Corte de 1928, que dizia que mesmo se você nasceu naquele caso, era um cidadão chinês, mesmo se você nasceu de alguém que não era cidadão dos Estados Unidos da América aqui, você definitivamente ainda tem cidadania aqui nos Estados Unidos da América. Você ainda tem cidadania aqui nos Estados Unidos da América. O fato de a Suprema Corte estar analisando esse caso e não apenas declarando a ordem de Trump ilegal com base no precedente é colossal. Os democratas achavam que a cidadania por nascimento era algo tão claro e óbvio que não poderia ser interpretada de outra forma ou revogada. Esse é o mesmo erro que aconteceu com o caso Roe vs. Wade, e nós vimos como isso terminou. A 14ª emenda, que concedeu cidadania por nascimento, foi criada para isso, mas o mundo inteiro abusa dela há tempo demais. 800 mil crianças por ano nascem de não cidadãos, mas a maioria delas tem status legal. Cerca de 200 mil, talvez um pouco mais, por ano durante 25 anos. Isso são 5 milhões de crianças nascidas de imigrantes ilegais, e mesmo que elas tenham ajudado a legalizar em média 2 pais nos Estados Unidos da América, já são 15 milhões de pessoas sem educação, que não conhecem nem a língua, nem a cultura, nem os costumes e que só sonham com uma coisa: explorar o Estado. Eles não imaginam isso na cabeça. E não é porque são pessoas ruins de jeito nenhum, mas porque os democratas os ensinam assim, subornando. Votem em nós vamos dar comida, moradia, celulares, smartphones de graça e atendimento médico. Sem falar que vamos deixar sua avó entrar também. Mas se você não votar em nós, vai perder tudo isso. Obrigado, Trump disse. Pronto, chega. Isso foi o catalisador e a força motriz da migração em massa da América Central e do Sul nos últimos 60 anos. Nos anos 60, os Estados Unidos da América tinham cerca de 85% brancos, 10% negros e 5% asiáticos, latino-americanos e outros. Mas se olharmos para os dias de hoje, a população é composta por cerca de 50% de brancos, 13% de negros e 25% a 30% de latino-americanos. Os demais são asiáticos, do Oriente Médio e africanos. É por isso que sou tão insistente em tentar libertar os negros das correntes do Partido Democrata. Eles pensam que os democratas lutam pelo seu lugar na sociedade, mas não é assim. Eles lutam pelo lugar do mundo inteiro na sociedade deles. Por isso fazem os negros acreditarem que são vítimas e cidadãos inferiores para que entreguem seu país e direito de nascimento ao mundo. E antes que você diga, bem, Brandon, não há chance de eles acabarem com o direito de cidadania por nascimento. Veja, até a MSNBC admite que os advogados de Trump têm um argumento bastante sólido. A Suprema Corte tomou uma decisão sobre isso ainda no início do século XX, acho que em 1908. E eles decidiram que, se você nasceu aqui, independentemente da cidadania dos seus pais, você é cidadão dos Estados Unidos da América. Então, a Suprema Corte pode revogar isso? Eu não acho, mas aqui está o argumento da administração. O caso ao qual você está se referindo, Wong Kim Ark, é a interpretação da administração desse caso. Não é que ele conceda cidadania a todas as crianças nascidas nos Estados Unidos da América, mas sim que concede cidadania àquelas cujos pais já têm residência permanente nos Estados Unidos. Eles afirmam que isso não se aplica às milhares de crianças nascidas nos Estados Unidos da América anualmente e garantem que é real. A decisão não visava conceder cidadania universal por nascimento, mas menciona residência mais de 20 vezes. Por isso, fomos nós que distorcemos o significado do caso, não eles em relação à cláusula de cidadania da 14ª emenda. Então, esse será o principal fator decisivo. Como a Suprema Corte vai decidir, será necessário que os pais tenham algum tipo de residência legal permanente? Já existem exceções para filhos de diplomatas estrangeiros, porque está claro que eles pertencem a um país completamente diferente. A residência deles nos Estados Unidos da América não tem base para permanência. Isso vale para quem tem proteção temporária. O termo é temporário. A presença nos Estados Unidos da América nunca foi pensada como permanente. Refugiados, solicitantes de asilo, turistas e, claro, o mais importante, os ilegais. Não existe argumento racional de que, ao aprovarem a 14ª emenda em 1978, pretendiam incluir crianças. Dezenas de milhões de imigrantes ilegais que entraram no país e tiveram filhos aqui, concedendo cidadania americana a essas crianças.
Sinceramente, acho que essa questão já estaria resolvida se não fosse Joe Biden, que permitiu a entrada de 25 milhões de imigrantes ilegais e explora nosso sistema de imigração e cidadania por nascimento. Minhas palavras habituais são que muitas vezes algo ruim leva a algo bom. Milhões liberados por Joe Biden aparentemente levarão a novas leis. Graças a Deus, as fraudes nas eleições de 2020 levaram a uma mudança na psicologia de Donald Trump e ele ficou pronto para uma verdadeira limpeza. Bem, dos estábulos sujos, como dizem, os estábulos de algas, e também daquilo que ele chama de pântano. E até mesmo a grande mídia reconhece o simples fato de que a Suprema Corte está analisando esse caso e isso os preocupa. E o que você acha, Jéssica? É por isso que o tribunal assumiu esse caso? Porque, como você explicou bem, nós temos precedente e lei. Você acha que o tribunal quis fazer uma declaração afirmativa de que esses são os elementos determinantes dessa questão? Ou pelo menos 4 membros do tribunal, como você sabe, e você também é especialista nisso. Tudo o que é necessário para decidir analisar um caso são 4 votos. E por isso eu acho que facilmente poderiam ter encontrado 4. Para dizer que a presidenta tentou mudar a interpretação da Constituição por meio de um decreto executivo, precisamos deixar claro que nenhum tribunal concordou que ela tinha esse direito. Esse decreto, assinado no primeiro dia da presidência dela, nunca entrou em vigor. Mas sim, respondendo à sua pergunta, eu acho que essa é uma daquelas grandes questões constitucionais sobre as quais a Suprema Corte normalmente tem a palavra final. Novamente, se esse caso fosse tão óbvio assim, a Suprema Corte nem teria aceitado ouvi-lo. Eles anulariam o decreto presidencial por inconstitucionalidade, alegando que já há precedentes assim há 150 anos. Não faz nem sentido perder tempo confirmando essa decisão. Acredito que sou bom em ler sinais e penso que será uma decisão de 5-4 que acabará com a cidadania por nascimento. E isso é algo enorme. É um sistema que, por sua própria natureza, incentiva a quebra de regras, exploração, mentira e fraude. Ela dilui o significado da cidadania americana até algo que qualquer um pode obter, desde que esteja disposto a chegar aqui por quaisquer meios necessários. Penaliza quem espera na fila e segue o processo legal de imigração. Essa decisão é tão importante porque realmente tem o poder de impedir que a América se transforme em um país de terceiro mundo. As audiências acontecerão na primavera, o veredicto será dado até junho e eu vou mantê-los informados sobre cada passo. Esses são 2 casos enormes, destinados a mudar a América, corrigindo os erros e a má intenção das decisões anteriores. E também sobre outra decisão que também está levando a América de volta aos tempos em que este grande país estava sendo construído. Senhoras e senhores, algo nunca visto abalou Washington e o pânico é sentido em todo o país, pois hoje estamos falando sobre um terremoto político que atravessou o coração do governo federal. A Suprema Corte aprovou oficialmente a limpeza do inchado aparato federal por Donald Trump e em poucas horas, não semanas ou meses, milhares de funcionários federais começaram a juntar suas coisas, esvaziar suas mesas e correr para as saídas. Donald Trump demitiu todos. Isso não é boato, está acontecendo agora, em tempo real. E o motivo não é escândalo, vazamento ou votação no Congresso, é o 12, pessoal. O Departamento de Eficiência Governamental, DOZH, dá início a uma operação secreta que foi preparada durante meses nos bastidores. Um ataque coordenado é lançado contra órgão após órgão, revelando quem foi fiel à Constituição e quem apenas à sua própria ideologia. Advogados da AOOS entram com ações, do Ministério da Justiça são remanejados, funcionários do Departamento de Estado pedem proibições e a mídia, eles estão em pânico, pois sabiam o que isso significa para o Estado. A máquina que por décadas resistiu a presidentes, manipulou a política e evitou responsabilidade, agora enfrenta a prestação de contas. Conversa. Está em andamento sobre o que o presidente dos Estados Unidos da América tem direito e o que não tem.
E o Tribunal de Continuação apoiou Trump. Pela primeira vez na história moderna, o tribunal confirmou de forma clara, decisiva e categórica que o presidente Trump realmente tem autoridade para reestruturar, reduzir e reclassificar partes significativas da força de trabalho federal. Chega de proibições intermináveis, barreiras burocráticas e sindicais que atrasavam tudo. Essa decisão liberou todas as ferramentas que a administração preparava há meses. Moratória de contratações, transferências imediatas pela lista F e ações em massa. O que... Para que... Na fórmula do capital... Washington. No Ministério da Justiça, advogados de carreira antes intocáveis enfrentaram realocações, avaliações de desempenho e revisões pela lista F. Na Agência de Proteção Ambiental, analistas e gerentes de concessões, muitos dos quais tinham ligação com grupos ambientalistas ativistas, perceberam que sua influência estava desaparecendo. E no Departamento de Estado, grupos inteiros de funcionários começaram a sair pouco antes de serem atingidos pela onda de reestruturação. Alguém dizia que ninguém estava sendo demitido, ninguém estava sendo punido, ninguém estava sendo expurgado. E quanto a 50 mil burocratas em 10 horas após a decisão do tribunal? Nós temos um Estado de direito e Trump finalmente conseguiu o direito de fazer uma limpeza. Sim, nosso presidente não é um rei, ele precisa obter o direito pela lei, e as leis são aprovadas pelo Congresso e depois verificadas quanto à conformidade com a Constituição pela Suprema Corte. Querem entender a profundidade da névoa ideológica na cabeça dos nossos formados avançados de boas universidades? Quando Harriet Dillon, assistente do procurador-geral, publicou seu famoso memorando afirmando que o departamento protegeria todos os americanos, não só grupos privilegiados, o núcleo ideológico da agência foi destruído. Mais de 200 advogados se demitiram em protesto após... O Ministério da Justiça declarou que protegeria todos, e não apenas homossexuais e negros. 200 advogados pediram demissão em protesto porque teriam que defender também brancos e, Deus me livre, judeus ou homens contra a opressão e injustiça. Esse foi um momento e esse instante revelou tudo o que a equipe de Trump precisava saber. A burocracia nunca foi neutra, nunca foi apolítica, nunca foi composta apenas por funcionários, ela sempre foi uma fortaleza ideológica e o memorando de Dillon rachou os alicerces. Essas demissões não enfraqueceram o plano da administração, apenas o confirmaram. Toda a agência que observava de fora percebeu. Se até os maiores opositores do Ministério da Justiça cederam rápido, eles seriam os próximos. E então houve uma explosão na Agência de Proteção Ambiental. Esse foi o momento em que os insiders de Washington finalmente entenderam que essa purga não era um evento isolado do Ministério da Justiça, ela estava se espalhando, após meses de reestruturação interna. Vários funcionários do OOS foram demitidos pelo que a administração chamou de insubordinação, obstrução e recusa em cumprir as novas prioridades federais. E o que esses funcionários demitidos fizeram? Eles processaram alegando perseguição e punição por resistirem à interferência política, com base na primeira emenda. A Reuters noticiou isso, e a mídia logo retratou esses funcionários como mártires, mas não contam tudo para você. Eles não eram denunciantes defendendo a integridade científica, mas burocratas que desafiaram as ordens do governo eleito. O processo é mais que um drama jurídico, é uma declaração de guerra. Se os funcionários da Agência de Proteção Ambiental podem processar por controle ideológico, outras agências com ativistas seguirão. Assim, a Agência de Proteção Ambiental foi só o começo. Em poucos dias, advogados do Ministério da Justiça, funcionários da Duma Estatal, do Departamento de Estado e até mesmo burocratas de nível médio do Ministério da Educação começaram a coordenar secretamente processos e pedidos de liminares. Eles não entram com esses processos para salvar seus empregos, eles entram com ações para parar completamente a reorganização de Trump. Esses processos seguem um padrão, alegam perseguição política, afirmam perda de independência e exigem intervenção judicial para restaurar os antigos poderes. Mas a decisão da Suprema Corte enfraquece todos os seus argumentos.
O presidente realmente tem o direito de reorganizar o poder executivo, os funcionários não têm proteção constitucional contra transferência ou demissão, por isso essas ações não são desafios jurídicos, mas sim gritos de desespero de um regime em colapso. O Estado profundo entra com processos não para ganhar, mas porque sabe que está perdendo. Nesta nota, o Estado profundo está tendo um ataque de histeria porque sabe que está perdendo. Bem, vamos encerrar por aqui. E quero apenas dizer que ainda temos 20 dias até o final do ano para deduzir do imposto qualquer valor acima de $200. Faça qualquer doação para a nossa organização sem fins lucrativos, Fundação Ciência da Liberdade, e receba uma dedução fiscal oficial. E claro, senhoras e senhores, inscrevam-se, ativem o sininho e escrevam para nós a sua opinião sobre o material do qual estamos falando. Escrevam sobre o que interessa a vocês. Não consigo abordar todos os temas. Mas se o tema tiver relação com os Estados Unidos da América e a relação com algum outro país, ou seja, conexões com os Estados Unidos da América, ainda assim, acho que para a maioria das perguntas eu provavelmente vou conseguir dar alguma resposta. Então, mais uma vez, até logo. Obrigado por terem vindo e até breve.